Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões aqui do canal. Nós vamos agora fazer questões sobre o tema ordem social, última parte da nossa Constituição. Esse tema de vez em quando aparece nas provas de concursos públicos e no exame de ordem, prova da OAB, merecendo, portanto, a sua atenção. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito Constitucional, procurador do Estado, advogado e doutor em Direito e Políticas Públicas. Você me encontra lá no Instagram, no @marciliofé e aqui no canal do YouTube com muito conteúdo relacionado ao direito constitucional. Então, sem perder muito tempo, vamos dar início resolvendo a nossa primeira questão na tela. Olha aí. Questão de 2024, procurador do município, diz assim: sobre os deveres de proteção do meio ambiente estabelecidos na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada, sobre a parte da Constituição que trata de meio ambiente. Talvez você se pergunte, Marcílio, meio ambiente, ordem social, tem relação? Tem sim. O título da ordem social dispõe sobre diversos assuntos, diversas temáticas, né? Fala sobre seguridade social, fala sobre educação, desporto, ciência, tecnologia, fala sobre meio ambiente, família, sobre índios, entre outros assuntos. Então, artigo 225 é o dispositivo que trata aí de meio ambiente, ressaltando que ele quer a alternativa errada. Letra A. É dever do poder público, entre outros, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Perfeito, lá no artigo 225 da Constituição você vai encontrar no parágrafo 1º incumbências do poder público e entre essas incumbências a definição de áreas especialmente protegidas em relação aí ao meio ambiente, sendo que a alteração ou supressão somente é possível por meio de lei, né? Dispositivo, portanto, correto na forma da Constituição. Ele quer a errada, então não marca. Letra B. O poder público e a coletividade têm o dever constitucional de proteger o direito de todos ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações. Perfeito também, né? Lá no artigo 225 no CAPT, você vai encontrar exatamente a obrigação, esse dever constitucional de proteção ao meio ambiente, ressaltando que este dever de proteção ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações é um dever que atinge tanto o poder público, o Estado, como também a coletividade, atinge ambos, tá? Letra C. As pessoas jurídicas que praticarem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente estarão sujeitas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, ok? Também é o que está no artigo 225, né? O dever de responsabilidade por dano ambiental, ressaltando que a sanção penal ou administrativa não retira o dever de reparar o dano causado. Letra D. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em decreto federal, sem o qual não poderão ser instaladas. Errado, né? Cuidado. Quando se fala em usina que opera com reator nuclear, a definição se dá por meio de lei e não por decreto, né? Essa parte se encontra equivocada, portanto, com base lá no artigo 225, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, letra D, alternativa errada, ele quer a incorreta, seria, portanto, a alternativa a ser marcada. Vamos ler também a letra E. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, né? Perfeito, também é isso que tem lá no artigo 225 da Constituição. Letra D, a alternativa que está errada por conta dessa parte, decreto federal, né? Quando você vai no artigo 225, parágrafo 6º, lá diz que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, a exigência é de lei, não basta decreto, né? Então, quando se fala aqui, né, na instalação de usina, a exigência é de lei, tá? Ponto muito importante aí, que de vez em quando aparece em prova.
não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e se inscrever no canal para receber novos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo aqui para você. Vamos então para mais uma. Olha aí. Assinale a alternativa correta acerca do direito de saúde. Nós temos lá na Constituição, artigo 196, o direito à saúde, e inclusive muitos julgados, muita jurisprudência sobre o direito de saúde, que esses julgados, inclusive, são muito exigidos também em prova, como foi o caso aqui, que cobra muita jurisprudência. Vamos ver? Letra A. Considera-se inconstitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária. Errado. O Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, entendeu como constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, Ressaltando, queridos, que essa obrigatoriedade não se confunde com a vacinação compulsória, ou seja, obrigar a pessoa a ser vacinada, Aí é uma outra situação no sentido de colocar a pessoa ali contra a vontade. Não é isso, A obrigatoriedade de imunização diz respeito aos reflexos jurídicos. Então, por exemplo, o poder público pode restringir o acesso a determinados locais para as pessoas que, por exemplo, não foram vacinadas, como aconteceu na época da Covid. Tudo bem? Então, a alternativa está errada. Letra B. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Perfeito, De fato, nós temos uma responsabilidade solidária dos entes federados, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Em matéria de saúde, os entes federativos respondem de maneira solidária. A responsabilidade é solidária. O Supremo tem julgado sobre isso, embora hoje nós tenhamos aí uma controvérsia sobre a questão relativa à composição do polo passivo, mas até então prevalece aí, principalmente nos concursos públicos, a responsabilidade solidária com a possibilidade de eleição aí dos entes federativos, ok? Letra C. O polo passivo em demandas judiciais que versam sobre o direito à saúde deve ter como parte obrigatória sempre o ente municipal. Não existe essa obrigatoriedade de inclusão do ente municipal, O entendimento do Supremo vem sendo pela responsabilidade solidária, podendo o beneficiário eleger ali no polo passivo o ente público que entender como cabível. Letra D. As regras constitucionais atinentes ao direito à saúde, por serem de caráter programático, somente poderão ser exigidas dos entes públicos após regulamentação legislativa específica. Errado. O direito de saúde pode ser exigido perante o Poder Judiciário, independentemente aí de uma regulamentação específica. E letra D é: o direito à saúde, como está assegurado na Constituição Federal, deve ser oferecido à população local, na medida e limites dos recursos e disponibilidades orçamentários de cada ente da federação. Veja, o direito de saúde não é um direito assegurado somente dentro dos limites orçamentários, é um direito assegurado constitucionalmente. Então, o poder público tem o dever de ofertar o direito de saúde a todos, inclusive a alegação genérica de teoria da reserva do possível, com aquele intuito de inviabilizar um direito fundamental, não vem sendo aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O direito de saúde, portanto, pode ser objeto de uma judicialização e o Poder Judiciário pode sim deferir medidas para concretizar esse direito fundamental. Logo, a alternativa correta, a letra B, sendo a alternativa a ser marcada. Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, vale destacar. Olha aí. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. O Supremo vem entendendo pela possibilidade de escolher ali no polo passivo, o ente público que iria ser responsabilizado na ação, mas hoje há uma discussão em trâmite no Supremo Tribunal Federal pela possibilidade ou não de redirecionamento daquela ação contra um determinado ente público em demandas específicas, Mas para fins de prova, leve isso, responsabilidade solidária. Mais uma questão, atenção, FCC 2023 diz assim: acerca do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em tese de repercussão geral, que, letra A, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial,
deve utilizar como critério o mesmo adotado pelos planos de saúde para o pagamento dos profissionais conveniados ou cadastrados por aquele determinado no plano. Errado, né? O Supremo, lá no tema 1033, entende que deve utilizar o critério adotado pelo SUS. Letra B. Compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, decidir o melhor direcionamento do cumprimento de decisão ou sentença com base nas regras de repartição de competências, não podendo determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Errado, olha o que ele diz na parte final, né? Não podendo determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. E no tema 793, a parte final é exatamente contrária. Eu, inclusive, li aqui para vocês, né? Veja que ele diz, no finalzinho, ele fala, inclusive, né, que compete determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, errada a letra B. Letra C. O déficit de pessoal, no caso de serviços de saúde, pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais, OS, e organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP. Tema 698, né? A parte final desse tema traz exatamente esse texto. Se há um déficit profissional em serviço de saúde, deve-se utilizar ali a realização de concurso público para suprir, ou mesmo fazer parceria com o terceiro setor. O estado de Goiás, por exemplo, realiza parceria com a organização social nessa área de saúde, então é um caminho viável, tá? Então a letra C parece-me ser então a alternativa correta, vamos ler as demais. Letra D, é constitucional a regra que permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde ou por médico conveniado mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. Errado, galera, errado. Cuidado, tá? Isso não é possível em virtude do princípio da isonomia. O poder público deve atuar tendo, então, ali, né, um tratamento isonômico. Não pode ter, portanto, acomodações superiores em virtude de alguém que faz ali um pagamento de diferença de valores correspondentes. Então, o Supremo não admite essa situação. Letra E. É incompatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do ADCT, relativo aos recursos orçamentários destinados à saúde, considerando o período anterior à edição da Lei Complementar 141. Errado também, né? O entendimento é exatamente o inverso. Então, letra C, a alternativa correta, tema 698 do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, nesse tema ficou definido que, no caso de serviços de saúde, o déficit de profissional pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de OS ou de OCIP, né, que compõe o chamado terceiro setor. Uma questão bem de jurisprudência, de vez em quando você encontra, né, esse tipo de questão e é importante sempre aí ter atenção. Vamos para mais uma questão? Na tela, olha aí. Procurador do Estado, 2023, Espírito Santo. Conforme a Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto de, bem simples, né? Conceito de Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência. Letra A, de ações independentes de iniciativa privada dos poderes públicos e destinadas a assegurar os direitos relativos à educação, saúde e previdência social. Errado, a Seguridade Social não abarca a educação, né? Saúde, previdência e assistência social. Letra B, integrado de ações de iniciativa privativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à cultura, educação, saúde e previdência social. Errado, né? Não engloba cultura, não engloba educação. Letra C, integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Perfeito, né? É isso aqui. Quando a gente fala em Seguridade Social, a Seguridade Social abarca esses três serviços: saúde, previdência e assistência social. Então, Seguridade Social abarca esses três serviços. Vale destacar, queridos, que é importante ter em mente que desses três serviços, saúde, previdência e assistência, apenas um é contributivo, que é a previdência social. O serviço de saúde e o serviço de assistência social
correspondem a serviços não contributivos, ou seja, você tem acesso independentemente de ter ou não contribuído. Você tem acesso ao direito de saúde independentemente de ter contribuído. Você tem acesso ao direito à assistência social independentemente de ter contribuído. Agora, a Previdência exige contribuição, tá? Só para destacar essa informação adicional. Letra D. De ações descentralizadas de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, previdência e assistência. Errado, não abarca a educação, né? E letra E, centralizado de ações de iniciativa privativa dos poderes públicos destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Aqui nós temos um problema que ele fala centralizado no poder público, que é o sistema integrado de ações, né? Então, errada a letra E, sendo, portanto, a letra C a alternativa correta. Fundamento está exatamente no artigo 194 da Constituição Federal. A questão copiou esse dispositivo. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, ok? Então, letra C, alternativa correta, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Uma questão mais tranquila, né, dentro do contexto aí de ordem social. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos para uma questão que aborda um modelo aí de caso hipotético. Veja bem, a escola particular Alfa, de natureza confessional, conforme definição legal, de fins não lucrativos e que aplicava seus excedentes financeiros em educação, foi criada e estruturada com base nos dogmas afetos a determinada religião. De acordo com os seus estatutos, esses dogmas seriam ensinados diariamente aos alunos e, caso ocorresse o encerramento de suas atividades, o seu patrimônio seria destinado a outra escola confessional. O prefeito do município Beta consultou sua procuradoria a respeito da possibilidade de direcionar recursos à Alfa, de modo que as vagas oferecidas à coletividade fossem ampliadas. A procuradoria respondeu corretamente que... Então, a pergunta é, será que é possível o poder público direcionar recursos públicos a uma escola de natureza confessional, ou seja, que tem ali um caráter religioso? A nossa Constituição permite isso, né? Até porque o artigo 19 da Constituição, no seu inciso 3, vai dizer que o Estado não pode ter essa aliança com religião específica, mas ressalva a colaboração de interesse público. E lá na frente, inclusive no 213 da Constituição, existe essa possibilidade, sim, de transferência de recursos. Então, a letra A. O caráter laico das estruturas estatais de poder impede que os recursos tenham o direcionamento almejado. Errado, né? Como já dito, é possível a colaboração de interesse público e há previsão, inclusive, para essa hipótese. Já já a gente vai ver. Letra B. Os recursos somente podem ser direcionados ao custeio de bolsas de estudo de ensino fundamental e médio. Não há, né, essa restrição no texto constitucional. Letra C. Os recursos podem ser direcionados da forma aviltada, já que foram preenchidos os requisitos previstos na ordem constitucional. Perfeito, essa é a alternativa correta. Letra D. Os recursos somente podem ser utilizados para o custeio das estruturas públicas que oferecem o serviço de educação, observado percentual constitucional mínimo. Veja, aqui é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque ele coloca somente, sempre que tem uma palavrinha assim, né, somente, tenha cuidado. Toda frase, toda palavra que é muito categórica tende a indicar uma alternativa errada, né? Então, somente quando se trata de uma estrutura, né, pública que oferece serviço de educação, isso não, né, existe exceção constitucional, já vou mostrar. E letra E, é livre por força de permissivo constitucional o uso de recursos públicos na área de educação com entes públicos ou privados, desde que sejam atendidos padrões de qualidade do Estado. Errado, existe previsão, vou mostrar agora, então letra C, alternativa correta. Lá no 213, olha aí, ó. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, veja, ele inclui aqui as escolas confessionais dentro dessa possibilidade, desde que comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Era o caso do enunciado, né? E 2, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou o poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então essa aí, a alternativa, o fundamento da alternativa C, que é a alternativa que deve ser marcada neste caso, tá bom?
Uma questãozinha aí bem interessante também para treino. Vamos para mais uma questão na tela. Com vistas à concretização do direito fundamental à educação, agora educação, o vigente sistema constitucional consagra o compromisso dos municípios com a educação básica de acesso, e aí, acesso universal, gratuito, é isso que ele vai trabalhar. Letra A, universal e gratuito, com conteúdos fixados em norma municipal, de molde a atender às peculiaridades locais. Não, fixação desses conteúdos se dá aí por legislação federal, não por legislação municipal. Letra B, universal e gratuito, que inclui a disponibilidade de atendimento em creches e pré-escola, observados os conteúdos mínimos voltados a assegurar a formação básica comum, além de ensino religioso facultativo em escolas públicas. Correto, né? Nossa Constituição prevê isso, inclusive essa possibilidade de ensino confessional em escola pública, desde que seja de caráter facultativo. Letra B diz gratuito exclusivamente às populações carentes, já está errado, né? Universal e gratuito. Letra D, universal e gratuito, muito embora o não oferecimento não produza responsabilização das autoridades competentes. Errado, né? A não disponibilização do serviço, não oferecimento, gera sim a possibilidade de responsabilização das autoridades envolvidas. E letra E, universal e gratuito, o que inclui a disponibilidade de atendimento em creches e pré-escola, observados os conteúdos mínimos voltados a assegurar a formação básica comum, além de ensino religioso facultativo em escolas públicas, excluído em qualquer hipótese o fornecimento de transporte escolar. Claro que não, né? Não exclui, a Constituição não exclui o fornecimento de transporte escolar. Logo, letra B, alternativa correta sendo a alternativa a ser marcada neste caso. O fundamento está aí no texto constitucional. O 208, parágrafo 1º, prevê que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, né? Prevê ainda que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica, né? E o ensino religioso é de matrícula facultativa, 210 também prevendo isso, tá certo? Então, cuidado aí sempre com essas características mencionadas anteriormente, tá, queridos? Beleza? Mais uma questão, conjunto de itens. Luvanor, analista do Ministério Público do Pará, ao revisar nota técnica elaborada por outro servidor, se deparou com algumas passagens que dizem respeito ao regulamento constitucional acerca da família, da criança e do adolescente, do idoso e dos indígenas. Analise-as. Então, são 4 itens para você analisar. Item 1. A Constituição prevê a possibilidade de remoção dos grupos indígenas de suas terras em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país atendidos os requisitos constitucionais. Perfeito, está correto, né? Nossa Constituição traz um tópico sobre os direitos indígenas, né? Sobre os índios, e há essa possibilidade excepcional, né? Em caso de catástrofe, epidemia ou no interesse da soberania nacional. 2. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Também correto, o Ministério Público atua, né, tutelando também os direitos indígenas na forma aí, deste dispositivo também. Item 3. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em casa de albergado ou estabelecimento adequado mantido pelo Estado. Errado. A nossa Constituição prevê que, neste caso de programa de amparo aos idosos, a execução será preferencialmente no lar, né? Então, errado o item 3. E o item 4, a Constituição, no capítulo relativo ao tema, adota a prioridade absoluta dos direitos da criança, do adolescente e do jovem, assim como estabelece a isonomia entre os filhos, havidos ou não da relação do casamento, né? Perfeito, princípio, inclusive, da igualdade. Então, após detida análise, ele concluiu corretamente que uma assertiva está incorreta, né? Apenas uma está errada, que é o item 3, sendo, portanto, a letra A ser marcada. Veja o que dispõe o artigo 230, parágrafo 1º da Constituição. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, conforme dito anteriormente. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para receber outros conteúdos. Tem muita coisa legal rolando por aqui. Bora para mais uma? Olha aí. Sobre a disciplina da comunicação social, a Constituição Federal de 88 estabelece, letra A, a licença para a publicação de veículo impresso de comunicação é da competência do município. Errado, galera.
A publicação de veículo impresso não se submete à censura, licença, né? A própria Constituição veda expressamente qualquer tipo de censura ou licença para o exercício aí da atividade de imprensa. Letra B. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão promoverão valores latino-americanos comuns, além de estimularem a produção independente como projeção do princípio da livre iniciativa. Quando ele fala aqui de programação de emissora de rádio e televisão, ele está falando lá na parte de comunicação social da nossa Constituição, tá? E aqui nós não temos, né, essa disposição lá no texto constitucional. Letra C. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, exceto a primeira, em períodos eleitorais, na forma de resolução do TSE. Errado, né? Não há essa exceção para uma censura de natureza política. Letra D. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Perfeito, né? Veda-se o monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social para manter a soberania do país. Então, né, os meios de comunicação social devem ser de propriedade de pessoas diversas, evitando esse oligopólio ou monopólio. E letra E, compete à lei estadual regular espetáculos públicos e as diversões, além da propaganda comercial de tabaco e bebidas alcoólicas. Lei federal, errada a letra E. Então, letra D, alternativa correta. Veja aí o que dispõe o 220, parágrafo 5º da Constituição Federal. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, tá? Então, letra D, alternativa correta, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Nós temos, inclusive, aí muita cobrança, né, de literalidade nesse tópico da ordem social na Constituição Federal. Última questão, olha aí, acerca dos direitos dos povos indígenas na Constituição Federal. Letra A. Compete concorrentemente aos Estados e à União a demarcação, proteção e respeito a todos os bens dos povos indígenas de acordo com a localização do território indígena em um ou mais estados. Não, a competência não é uma competência concorrente neste caso, né? A União tem essa atuação no âmbito aí da demarcação, proteção e respeito dos direitos indígenas. Letra B. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua propriedade permanente, cabendo-lhes o uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Veja, né, mais uma vez dispositivo constitucional aqui sendo cobrado. Realmente a nossa Constituição diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, e este é o ponto aí que você deve ter cuidado. Ele tenta copiar o dispositivo constitucional, né? Mas ele traz aí um pequeno equívoco lá do nosso texto constitucional, tá certo? Então, cuidado sempre com os detalhes. Embora nós tenhamos aí, de fato, né, os índios exercendo o uso exclusivo das riquezas do solo, né, fazendo, portanto, essa disposição das terras que lhes são atribuídas, quando ele fala aí, ó, da propriedade permanente, incorre, portanto, em equívoco em relação ao texto constitucional. E normalmente as questões sobre direitos indígenas acabam tendo algum erro exatamente nesse sentido, tá, pessoal? Então, cuidado, né? Lá no artigo 231, parágrafo 1º, fala exatamente que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que são aí ocupadas por eles de maneira permanente. E aí, né, cuidado, porque é posse. Letra B, portanto, errada. Letra C. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, somente pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional. Veja, né? É muito importante quando você observar essas questões relacionadas a direitos indígenas, o Congresso Nacional tem uma atuação, né, muito importante, e fica atento a esse tipo de questão, porque aqui você tem exatamente o que prevê o texto constitucional. Lá na Constituição Federal você vai encontrar exatamente essa previsão no artigo 231, em seu parágrafo 3º. Ele replicou aqui. Letra D. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo a FUNAI e a Defensoria Pública em todos os atos do processo. A previsão constitucional não é FUNAI e Defensoria Pública intervindo, mas sim Ministério Público, né? Então ele tentou aqui fazer uma mudança da previsão constitucional.
Letra E. A remoção dos grupos indígenas de suas terras somente pode ocorrer por determinação da Defesa Civil de cada estado. Cuidado com isso, tá? Aqui a nossa Constituição prevê que é vedada a remoção dos grupos indígenas, salvo a de referendo do Congresso Nacional. Então é errada a letra E, sendo, portanto, a letra C a alternativa correta, a alternativa a ser marcada. Fundamento no artigo 231, parágrafo 3º. Olha aí. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Letra C, portanto, a alternativa a ser marcada. Ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos. Está rolando aqui uma maratona constitucional com muita coisa legal para você, tá bom? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!